Olá, Físio! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E aqui nesses vídeos eu te ensino a ter reconhecimento e mais pacientes atendendo gestantes do primeiro trimestre ao pós-parto com segurança. E por esses motivos que você não pode ver esse vídeo sozinha, então compartilhe esse vídeo com uma colega físio para que ela também tenha acesso a esse conhecimento. Aqui é a Jéssica Moreira, mestre, fisioterapeuta pélvica e especialista em saúde da mulher. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre os passos para um atendimento online seguro e efetivo com gestantes e puérperas. Então pega papel, pega caneta, se acomoda, porque hoje a gente vai falar como conduzir da melhor forma esse atendimento online que veio para ficar na nossa área. E o que você vai aprender hoje aqui comigo, Físio? Nós vamos falar sobre as recomendações do nosso Conselho Federal de Fisioterapia, que é o COFITO, e também da Abrafisme, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia na Saúde da Mulher. Eu vou te trazer também a minha experiência clínica, a minha experiência prática com relação aos atendimentos online. E eu vou falar também sobre evidência. Será que existe evidência para o nosso atendimento online? Para especificar esse atendimento online? Será que tem resultado esse atendimento com as nossas pacientes? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Após passarmos por um período bem diferente, que foi a pandemia, o fisioterapeuta ele teve que se adaptar de uma hora para outra com esse novo formato de atendimento. Porque antes disso, o conselho ele não nos permitia fazer nenhum outro tipo de atendimento que não fosse presencial. Mas no dia 20 de março de 2020, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é o COFITO, regulamentou a teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria, por meio da resolução número 516 de 20 de março de 2020, suspendendo temporariamente o artigo 15, inciso 2 e artigo 39 da resolução COFITO número 424 de 2013, que impedia o fisioterapeuta que prestasse qualquer atendimento que não fosse presencial. Por que eu tô te falando tudo isso de resolução? Esse é um tema que ele está na prova de títulos, na prova de especialista que vai acontecer nesse ano, no ano de 2023. Então, esse tema é um tema que é bem novo, né? Um tema bem atual, que muito provável que vai cair nessa prova também. Então, já anota aí os números dessas resoluções, porque pode ser que eles peçam na prova. E nessa mesma época, a Associação Brasileira de Fisioterapia na Saúde da Mulher também nos trouxe algumas recomendações, porque a gente ficou bem perdida. A gente não sabia como avaliar, como conduzir um acompanhamento ali, seja com a gestante, com a puérpera ou com outra paciente que tivesse outra disfunção. A gente não sabia quanto cobrar, a gente não sabia qual o formato que deveria ser feito, por exemplo, qual plataforma deveria ser usada. E com essa liberação desse tipo de atendimento, hoje as pacientes estão buscando cada vez mais esse formato, o que está nos possibilitando atender pacientes tanto em diversas partes do Brasil quanto do mundo também. Abriu essa porta. E além de levar esse atendimento para pacientes que moram em lugares que não existe fisioterapia pélvica, que não tem esse tipo de serviço. E eu também resolvi trazer esse tema para esse vídeo aqui no canal, porque todos esses documentos que eu mencionei são esses documentos que podem cair na prova. Então, na prova de especialista, pode ser que você não faça essa prova agora, nesse ano de 2023, mas esse tema é tão atual que pode ser que caia nas próximas provas também. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar um passo a passo para você
saber avaliar e para você saber também conduzir um acompanhamento com a gestante e com a puérpera. E para você não ficar mais insegura na hora que uma paciente vier solicitando esse tipo de atendimento para você. E tamanha importância desse assunto, esse é um dos módulos da Jornada da Gestação ao Pós-Parto, que é o meu método de ensino para fisioterapeutas. Hoje eu acompanho mais de 700 alunas e eu faço questão de trazer cada cuidado e atenção nesse tipo de atendimento para elas, trazer essa experiência para as minhas alunas, porque hoje, como eu falei, muitas pacientes estão buscando esse tipo de atendimento por não quererem sair de casa, por ser um atendimento que ela não depende ali de um trajeto. Então hoje você, físio, deve estar preparada também. E eu vou te trazer a minha experiência clínica nesse vídeo, minha experiência prática nesse tipo de atendimento, a experiência das minhas alunas que eu acompanho, dessas 700 alunas que eu acompanho, e também eu vou te trazer evidência científica, porque a gente tem que ter respaldo científico para todo tipo de atendimento que a gente vai fazer. Então acompanhe esse vídeo até o final para não perder nada, tanto da avaliação quanto de como fazer esse acompanhamento com gestantes e com puérperas. Mas físio, se você está aqui comigo e nunca fez esse tipo de atendimento, eu tenho certeza que você está insegura. E eu também fiquei assim quando o conselho liberou esse tipo de atendimento, porque ninguém estava acostumada. E hoje a gente, por exemplo, você que está saindo da faculdade hoje, você tem muito esse método de atendimento presencial, era o que todo mundo tinha, porque a gente tem muito a questão do toque, da mão. E não te preocupa, porque eu quero te trazer nesse vídeo essa segurança. Eu sei que você deve estar pensando, né? Como que eu vou fazer uma avaliação com essa paciente? Como que eu vou saber se ela está contraindo certo esse assoalho pélvico, né? Todas nós nos sentimos assim quando a gente começa esse tipo de atendimento. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. A gente não pode perder essa oportunidade. A oportunidade de poder atender pacientes no Brasil inteiro, no mundo e levar essa informação a pacientes que nunca poderiam ter acesso ali a um serviço desse tipo de saúde. Então a gente precisa abraçar essa oportunidade, mas a gente precisa abraçar essa oportunidade com segurança. A gente precisa saber o que a gente vai fazer ali com a nossa paciente, saber conduzir ali uma avaliação, saber trazer essa educação em saúde. Então, por isso que esse tema é tão importante. Pega o teu papel, pega a tua caneta, anota todos os pontinhos, porque eu quero que você saia daqui preparada para esse atendimento online e para você nunca mais rejeitar quando a paciente te procurar para esse tipo de atendimento. Primeiro, eu quero te falar das desvantagens, dos riscos e das barreiras para esse tipo de atendimento online. Primeiro, impossibilidade de realização de uma avaliação completa da nossa paciente. Por que impossibilidade? Porque a gente precisa fazer o toque, palpar abdômen, verificar diástase, mas isso aqui abriu a porta para a gente pensar em outro tipo de avaliação que logo eu já vou te falar aqui nesse vídeo. Segundo, impossibilidade de um diagnóstico fisioterapêutico completo. Porque se eu não consigo fazer uma avaliação física, o meu diagnóstico ele vai ficar comprometido. Terceiro, impossibilidade de uma individualização de tratamento baseada apenas no atendimento à distância. Então aqui, se eu não tenho uma avaliação, eu não consigo individualizar como um atendimento presencial. Quarto, limitação em relação à utilização de diversos recursos fisioterapêuticos. Por exemplo, eu não consigo usar uma eletro, um biofeedback, eu não consigo fazer ali um toque, né? Mas a gente tem que trazer outras possibilidades. O fisioterapeuta ele tem que ser bem criativo. 5. Riscos relacionados ao vazamento das informações e à privacidade das sessões.
Isso tem um ponto bem importante na resolução do COFITO e também nas recomendações da Abrafisme para a gente cuidar bastante. Eu vou te trazer nesse vídeo também. Sexto, riscos relacionados à segurança na execução de procedimentos, orientações durante as sessões, especialmente exercícios. A gente tem que ter mais atenção ainda em observar a paciente executando ali o exercício, que é muito mais fácil de ela fazer de maneira incorreta. Então a gente tem que estar ali de olho, prestando muita atenção para que a gente consiga trazer essa instrução verbal adequada, que a minha paciente consiga entender e que ela consiga mostrar para mim ali no vídeo que ela está fazendo aquele exercício de maneira correta. Porque senão a gente vai ter que reajustar, passar outro exercício, porque senão a gente vai estar trazendo malefícios ali para nossa paciente. Sétimo, limitação para o atendimento de pacientes em condição de fragilidade, como com comorbidades e também idosos. Então a gente também aí tem pacientes que a gente não vai conseguir atender nesse formato online, mas eu já vou te explicar mais sobre isso também. 8. Limitações de acesso à tecnologia, internet e equipamentos adequados. Então nem todo mundo consegue entrar no Zoom de forma adequada, né, com facilidade. Às vezes a internet não é legal em casa, começa a cair a conexão. Então tudo isso deve ser pensado para um atendimento online de qualidade. Então não dá para eu estar aqui explicando para a paciente, a minha internet está cortando, a paciente não entende, eu não consigo ver o que ela está fazendo. Então é bem importante isso aqui também. 9. Restrições culturais ao uso de tecnologias à distância. Então, como eu falei, nem todo mundo está acostumado à tecnologia, mas a gente tem que pensar em como adaptar esse trabalho. Às vezes, pedir, por exemplo, você que vai atender uma paciente idosa, uma paciente que pode ter ali uma filha do lado para ajudar ela. Então, não é que eu não possa atender, mas a gente vai ter que adaptar. Sobre a privacidade. A paciente, ela pode optar por não tratar de alguns assuntos íntimos em transmissões onde ela não está sozinha. Por exemplo, ela tá ali no quarto, né? No quarto ou ali na sala e tem alguns membros da família ali junto, né? Estão ali escutando o que ela tá falando. Então, antes disso, antes dessa consulta, a gente pode perguntar para ela se ela vai estar sozinha e se ela se incomoda de a gente perguntar algumas questões relacionadas, por exemplo, a uma função sexual, né? Eu quero trabalhar com ela ali que a queixa é dor perineal no pós-parto. Então, como é que eu vou saber se ela tem dor na relação? Eu preciso perguntar. Se ela me disser que não fica tão confortável assim, falando ali porque o marido tá do lado, a gente pode fazer essas perguntinhas previamente ali pelo WhatsApp e já falar com ela sobre esses assuntos, ela mandar um áudio depois explicando. Então tem uma possibilidade de a gente ajustar, mas a gente precisa conversar com ela antes da sessão para saber se existe aí alguém do lado, se ela pode falar ou se a gente precisa ajustar aquela consulta. Então a gente sempre tem que ver se a gente pode ou não abordar tais assuntos à distância, ou a gente vai ter que escrever para ela. Por isso, sempre recomendado. Então anota aí. No início, a paciente te procurou. Você vai perguntar para ela se alguém vai estar em casa junto, né? Ou se ela tem um ambiente ali que ela consiga ficar sozinha. Se tiver sozinha, ok, tudo bem, ela vai conseguir abordar sobre todos os temas. Se não, o que vocês podem fazer juntas, né? Você e a sua paciente, para abordar esses assuntos que são tão importantes antes da sessão ou depois da sessão. E outro ponto fundamental. A plataforma escolhida para o teu atendimento online. Não existe uma recomendação específica, por exemplo, tem que ser o Zoom. Não existe isso nem na resolução do COFITO, nem nas recomendações da Abrafisme. Mas a gente sempre tem que cuidar com vazamento de informações. Então, assim, por exemplo, o Zoom livre, né? O Zoom free, ou o Meet, ou o WhatsApp,
Todas essas plataformas, elas não têm senha, elas não têm segurança para que você tenha certeza que só está você e a sua paciente ali naquela sessão. Então, hoje eu utilizo o Zoom Pago, porque o Zoom Pago tem essa segurança, tem senha para entrar na sala, o que traz mais segurança para esse tipo de atendimento. Mas você pode fazer também, por exemplo, vai fazer pelo Meet, né? Verifica sempre ali se tem alguma questão de segurança. Vai fazer pelo WhatsApp, ligação de vídeo no WhatsApp. Verifica se não dá para aumentar essa segurança. Com relação à gravação dessa sessão, né? Você pode gravar e disponibilizar para a tua paciente, mas cuidado aonde você vai disponibilizar. Vai disponibilizar ali pelo WhatsApp? Será que esse celular, às vezes, ela não vai mandar para um concerto e aquela informação tá ali, né? Pode ser que vocês estejam tratando ali de assuntos bem íntimos. Então, eu sempre coloco ali numa pastinha no Drive e disponibilizo para minha paciente. Eu nunca deixo ali no WhatsApp para ela. Então, são esses cuidados que a gente vai ter para conduzir o atendimento de forma segura e também de forma efetiva. E eu falei das desvantagens desse atendimento, mas existem muitas vantagens. E agora a gente vai falar sobre cada uma delas. Primeiro, maior segurança e diminuição de custos com transporte, tanto dos pacientes quanto dos profissionais. Então, por exemplo, eu atendo a minha paciente aqui no meu escritório de casa. Então, olha só a facilidade disso, né? E para a paciente também é muito bom, porque, por exemplo, ela está em atendimento, ela está ali trabalhando de forma remota, ela está em casa, em home office. Ela pode, no meio do trabalho dela, estar ali na frente do computador e a gente fazer a sessão. Então, é uma facilidade de a paciente não precisar pegar carro, sair da casa dela, ir até o meu consultório, pagar estacionamento, né, gastar com gasolina, ter o tempo de deslocamento, pegar fila. Então essa é uma facilidade muito importante, né? Isso aqui a gente abre aí muitas margens para a paciente não querer mais sair de casa para esse atendimento online, né? 2. Maior flexibilidade no agendamento e nos atendimentos. Aqui é um exemplo daquela paciente que nunca consegue ir na tua sessão. Ela só consegue depois das 8 da noite, mas às 8 da noite você não tá mais no teu consultório. Mas às vezes você pode fazer esse atendimento de casa. Ou, por exemplo, a paciente tá lá nos Estados Unidos, tem a questão do fuso horário. Então, a gente também consegue adaptar a nossa rotina, esse fuso, para o atendimento para ela. Então, adaptar o horário para ela, né? Ou uma paciente que não tem como sair de casa porque tá com um bebê pequeno. O bebê pequeno, ela não consegue, ela não tem carro, ela não consegue se deslocar com o bebê de Uber. Então, assim, a gente consegue adaptar esse nosso trabalho, adaptar esse nosso acompanhamento com a puérpera também para facilitar para ela. Porque a gente sabe que muitas vezes ela deixa de ir no nosso consultório por não conseguir sair de casa, por não ter com quem deixar o bebê. Então, essa é uma facilidade muito grande. Terceiro, diminuição de tempo de espera por atendimento, que a gente consegue agendar mais atendimentos ali no nosso cronograma do nosso dia e a gente facilita com que a paciente não fique esperando por muito tempo. Quarto, possibilidade de um monitoramento mais frequente das pacientes. Isso aqui é um ponto muito legal. Por quê? Porque mesmo que seja um atendimento online, a gente está ali sempre em contato com a paciente. Então, por exemplo, eu fiz a sessão com ela na terça-feira, mas durante a semana eu disponibilizo o meu WhatsApp para ela tirar as dúvidas, porque podem existir muito mais dúvidas nesse atendimento. Eu mandei um exercício para ela, ela foi fazer, ficou com dúvida, porque eu não consegui mostrar ali para ela numa sessão como é no presencial. Então a gente vai tendo essa possibilidade de um maior contato com a nossa paciente, o que é muito interessante, né? Vai tirando as dúvidas, vai educando a paciente, vai trazendo muita informação para ela também nesse contato mais direto ali no WhatsApp, tanto antes quanto depois dessas consultas. Quinto, estimula a independência dos pacientes e gerenciamento da sua própria condição de saúde. O atendimento online, ele coloca a paciente
com um ser muito mais responsável por aquele atendimento, por aquele resultado. Por quê? Ela sabe que ela não está indo numa sessão presencial. Então, a gente já desde o primeiro momento, a gente vai falar para ela a importância de aderir ali aos exercícios, de fazer certinho as orientações, porque a gente precisa que ela tenha um maior controle ali daquela situação, que ela consiga implementar tudo aquilo na casa dela, porque à distância a gente não tem como estar ali percebendo se está melhorando força, se está reduzindo ali os sintomas. Então ela vai ser muito mais responsável por aquele resultado. Então isso deve ser falado desde o começo e isso torna com que a paciente vá aderir muito mais a esses exercícios e a esse acompanhamento. Sexto, possibilidade de acesso a especialistas em locais distantes. Aquilo que eu falei no início do vídeo. A gente consegue atender pacientes em vários lugares do Brasil e do mundo, então essa é uma porta que se abriu, né, trazendo essa informação para muitos lugares que não teriam acesso a esse serviço. A gente abre a possibilidade ali também de as pacientes conseguirem ter um atendimento de qualidade em locais muito distantes. Então a gente facilita muito para essas pacientes. Eu já atendi pacientes que em locais que não tinham fisioterapia pélvica, que não tinha nem regiões próximas, então isso é muito legal. 7. Aumenta as possibilidades de monitoração da assistência oferecida e seus resultados. A gente consegue estar analisando aquelas consultas, verificando o que a gente consegue melhorar naquele atendimento, verificando o que a gente consegue melhorar naquele exercício da minha paciente, porque tá ali tudo gravado, eu consigo monitorar depois também. 8º, possibilidade do fisioterapeuta trabalhar de forma mais criativa utilizando ferramentas tecnológicas. O que significa isso? A gente pode abrir no Zoom ali um videozinho para explicar para ela, pode abrir o quadro branco onde eu consigo desenhar e fazer educação em saúde, eu consigo estar aqui com as minhas peças anatômicas mostrando para ela. Isso traz também para ela o maior recurso, né? Na sessão, às vezes, a gente não tem como apresentar tanto um vídeo ali, ou às vezes a gente vai usar outras estratégias, mas abre a possibilidade de a gente mostrar muita coisa para a nossa paciente. 9º, uso mais racional e eficiente de recursos financeiros, especialmente em serviços públicos. Serviços públicos, o atendimento online também foi autorizado, o que abre margem para um atendimento mais rápido, né? A paciente não fica na fila de espera por tanto tempo. 10º, menores taxas de faltas e melhor eficiência organizacional. Então, aquilo que eu falei, facilita muito para a paciente não faltar, porque a desculpa é que eu não consigo me deslocar, tá chovendo, bebê pequeno, então a gente consegue reduzir essa falta atendendo a paciente de forma online. 11º, maior compartilhamento de informações da saúde para a comunidade. Eu vejo muitas minhas alunas perguntarem assim, prof, será que uma paciente que tem ali um prolapso no pós-parto, eu não vou fazer toque, será que o atendimento online ele é efetivo? E eu sempre respondo, a gente levar informação já é uma coisa muito importante. Já vai trazer ali uma mudança bem significativa para a paciente do estado de saúde dela. Trazer informações de que ela não pode fazer atividades que envolvam peso, né? Que ela vai contrair no momento do esforço. Então, levar informação também é levar tratamento. Então, você às vezes está achando que é muito pouco que você está levando para esse atendimento online. Mas esse pouco seria nada se a tua paciente não tivesse acesso a esse tipo de atendimento. Então, sempre pensa nisso. Você está levando muita informação. E informação é um ponto fundamental para a paciente melhorar também. Não é só técnica. Hoje a gente sabe que tanto instrução verbal, educação em saúde mudam completamente, desde uma paciente que tem queixas de perda de urina, mudam completamente também um acompanhamento gestacional, uma paciente no pós-parto. Então a gente tem sim
muitos resultados só em levar informação. E eu não tô falando que o atendimento online é só levar informação, mas em muitos casos a gente vai ter que orientar muito, né? E orientar também é o nosso trabalho. Orientar também faz parte do nosso acolhimento com a paciente. Então sempre pensa nisso, físio. Você já tá levando muita coisa para tua paciente. Você já tá fazendo muita diferença na vida dela. E quais os pacientes que nós podemos atender nesse formato online? E segundo o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o nosso COFITO, nós temos autonomia e independência para determinar quais os pacientes ou casos eles podem ser atendidos ou acompanhados. Então, eu que vou escolher, fisioterapeuta que vai escolher. Então, esse atendimento, né, à distância, a decisão de atender ou não essa paciente vai se basear em evidências científicas, no benefício e também na segurança desse atendimento para essa paciente. Mas deixa eu te falar que eu só atendo as pacientes que não têm a possibilidade de um atendimento presencial. Então, porque querendo ou não, a gente tem muito mais recursos no presencial do que no online. Então, se a paciente é de uma região que eu tenho a possibilidade de indicar um colega para atender ela no formato presencial, eu vou indicar. Quando é uma paciente que não tem possibilidade nenhuma, por exemplo, tem uma fisioterapeuta na cidade dela, mas ela tem um bebê pequeno e não consegue sair de casa, daí a gente vai atender, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tem que dar prioridade para o atendimento presencial, né? Porque a gente tem muito mais ali ferramentas, tanto de avaliação quanto de tratamento, mas em possibilidades que eu não tenho como fazer isso, daí eu vou atender. E eu atendo a gestante, a puérpera e mulheres com incontinência urinária, com prolapso ali no pós-parto e também com dor genitopélvica. São pacientes que a gente consegue atender de uma forma bem assertiva, efetiva e segura. Sobre a anamnese, então agora a gente vai entrar na avaliação. Mas antes de entrar na avaliação, já curte esse vídeo para eu saber que você está gostando desse conteúdo e que ele vai fazer diferença lá no teu consultório também. Vamos lá, sobre a anamnese. A anamnese, ela é igual a do nosso consultório, igual a do presencial. E a gente deve incluir ali sempre questionários diários. E esses questionários e diários, você pode tanto já perguntar para a paciente antes da sessão, quanto depois. Tá? Eu sempre gosto de fazer depois, porque eu vou explicar para ela o que vai ter naqueles questionários, naqueles diários, para eu já explicar e ela saber responder de uma forma melhor. Além também de a gente instruir a paciente para uma autoavaliação, e isso só após um momento de educação em saúde. Por que autoavaliação? Porque a avaliação física, a avaliação de assoalho pélvico, ela não pode ser feita por vídeo. Uma avaliação postural, avaliação respiratória, isso eu posso fazer, mas eu não posso pedir para minha paciente posicionar com a região genital ali na frente da câmera. Isso eu não posso, tá? O nosso conselho ele não permite fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para minha paciente fazer uma autoavaliação, avaliação de assoalho pélvico, de abdômen, mas eu vou fazer isso através de educação em saúde. Então, primeiro, eu vou sentar com ela aqui depois da anamnese e eu vou explicar para ela tudo. O que é assoalho pélvico, o que é pelve, como que faz a contração, tudo isso eu vou explicar para ela. Porque lá no momento que ela vai se autoavaliar, ela vai saber, opa, tá contraindo, não tá contraindo. Ou na tosse, eu tô expulsando, não tô expulsando. Na diástase, como que ela vai fazer essa avaliação? O que é diástase? Então, todos esses pontos, primeiro eu explico e depois eu peço para a paciente fazer. Porque não adianta eu pedir para ela fazer se a paciente não vai saber nem o que é contração de assoalho pélvico ou mesmo assoalho pélvico. Então, a gente precisa explicar tudo. Explicar como a paciente vai fazer essa autoavaliação também. Explicar que ela vai fazer o toque, ou se é uma paciente com dor genitopélvica, não tem possibilidade de toque. Ela vai tocar ali no centro tendíneo, ela vai palpar. Boa parte da nossa avaliação do presencial, a gente consegue transferir para essa autoavaliação.
Claro que tudo adaptado. Eu não vou pedir para a paciente classificar a contração dela em grau 5. Ela não vai saber o que é essa contração. Mas eu vou pedir para ela apertar o dedo, verificar se foi uma boa pressão, se subiu o dedo dela. Tudo isso eu posso pedir, tá? Então a gente pode instruir primeiro essa autoavaliação e depois a paciente faz. Paciente, depois da sessão, vai fazer essa autoavaliação. Essa autoavaliação está dentro do Drive, que vai ser compartilhada com ela. Então, vou ter acesso quando ela responde. E daí, eu vou ver ali o que ela respondeu, se ela teve alguma dúvida naquela autoavaliação. E a partir da autoavaliação, junto com a anamnese, junto com o questionário, junto com diários, eu vou montar daí o meu plano de tratamento. E como que a gente vai planejar a nossa sessão depois de fazer essa avaliação e depois de planejar já esse acompanhamento? Então, conteúdo planejado para cada sessão de atendimento, ele deve ser compartilhado e discutido com a paciente ou no início da sessão ou previamente à sessão. Porque todas as instruções, elas devem ser enviadas para a nossa paciente. Por exemplo, material que eu vou usar. Eu quero usar um colchonete, eu quero usar uma bola. Então, já peço para ela já deixar tudo ali pertinho, tudo que vai ser utilizado na sessão, para que a gente já tenha tudo ali à mão e a paciente não precise ficar saindo ali no decorrer da sessão para pegar essas coisas. Então, a organização do nosso acompanhamento ali com ela também vai ser imprescindível. E outra coisa, o envio do link para a sessão, ele também deve ser feito previamente. Então, já mando o link ali para ela, eu mando sempre no início do dia, ou se é uma sessão às 8 da manhã. Já mandei na noite anterior para ela deixar tudo organizadinho ali, para que a gente consiga fazer de forma ali rápida o acesso dela naquele link. E como que a gente vai conduzir esse acompanhamento? Então, planejei a minha sessão, falei para a paciente quais os materiais que a gente vai utilizar, mandei o link para ela, tá tudo bonitinho. Ela entrou na sessão, então agora a gente vai começar esse atendimento online. Primeiro, na gestante é bem importante monitorar sinais vitais. Então, eu vou pedir para minha paciente, se ela tiver ali um oxímetro, se ela tiver ali um aparelho de pressão de forma digital, ela consegue ali fazer o automonitoramento, o que é muito recomendado para gestante, tá? Então, a gente sempre pede para ela fazer esse automonitoramento. A gente vai trabalhar no atendimento online com cinesioterapia, com alongamento, com técnicas respiratórias, com relaxamento, autopercepção corporal, com TEMAP, tudo isso a gente pode trabalhar. O que vai definir o que eu vou usar? Vai definir o que a minha paciente tem, o que eu encontrei na avaliação, né? O que eu encontrei ali na autoavaliação dela. Daí a gente vai monitorar o que ela precisa, o que eu devo incluir, tá? Mas a gente vai sempre trabalhar com cinésio, alongamento, técnicas respiratórias e de alongamento, autopercepção corporal e o TEMAP. Tá? O TEMAP sempre de acordo com o que a paciente mostrou ali na avaliação. E a gente vai orientar muito. O que a gente pode orientar? Primeiro que a gente já começou lá na avaliação com educação em saúde. Então, a gente já começou a orientar a nossa paciente. Mas quais as técnicas que eu posso orientar também? Por exemplo, uma paciente gestante ou uma paciente no pós-parto que tem dor genitopélvica. Eu posso indicar massagem perineal. Então, eu posso instruir ela ali, mostrar com uma pecinha anatômica como que ela vai fazer para que depois ela faça. Técnicas de relaxamento, de percepção perineal. Então, uso do dilatador, uso da vibração, tudo isso eu posso mostrar para ela ali no vídeo, mas não pedir para ela fazer ali na minha frente. Isso ela não vai fazer. Mobilidade de cicatriz, então a cicatriz ali de cesárea, cicatriz de laceração, eu também posso pedir para a paciente fazer ali um movimento nessa cicatriz, liberação miofascial. Exercícios respiratórios, a gente pode instruir, a gente vai ver a paciente fazendo, mobilidade pélvica, mobilidade sacroiliaca,
Muita mudança de hábito, porque eu fiz os questionários, eu fiz os diários, então eu tenho ali, a minha paciente me mostrou a rotina dela, então também consigo ver o que ela está fazendo, o que eu posso melhorar. Então isso é muito legal do atendimento online. Então a gente consegue tá aí trazendo muita informação e trabalhando muitas técnicas, né? Porque olha só quanta coisa da fisioterapia a gente consegue fazer. O que a gente não vai fazer? Eu não vou observar a região genital, não vou poder fazer ali uma avaliação ao vivo com a paciente, né? A avaliação de assoalho pélvico. Eu não vou pedir para ela fazer técnicas ali na região genital, mas todo o restante eu posso fazer, tá? Desde que eu tenha segurança para instruir a minha paciente para fazer cada técnica. E agora a gente vai falar de evidências. O que as evidências nos falam desse atendimento online? Será que já existe evidência? Olha só, o atendimento online, ele foi permitido para nós da fisioterapia aqui no Brasil em 2020. Mas em vários lugares do mundo já tinham estudos já trabalhando no formato online. Até não só no formato online, mas já se tinham estudos tentando ali, por exemplo, um questionário, fazer ele em outro formato, via telefone, por exemplo. No meu TCC, eu validei um questionário que era aplicado presencialmente via telefone. Então, antes de 2020, os pesquisadores já estavam antenados em aproveitar essas ferramentas que estavam aí surgindo, né, que estavam aparecendo, para que a gente também colocasse tanto na pesquisa quanto depois na prática clínica. Então, a gente já tem evidências já desse atendimento online. Então, vou trazer algumas evidências aqui. Então, anota aí o que essas evidências falam para quando a tua paciente tiver dúvidas, por exemplo, será que funciona? Você já vai saber dizer para ela qual artigo, o que esse artigo falou, né? Então, a gente tem aí evidências mostrando efetividade. Então, vamos lá. Um artigo de 2021 mostrou que antes de iniciar um programa de treinamento dos músculos do assoalho pélvico, deve-se garantir que as pacientes sejam capazes de realizar uma correta contração. O que significa? Que antes de fazer ali o acompanhamento, eu preciso ensinar a contração correta da musculatura de assoalho pélvico. Como que eu ensino isso? Com instrução verbal, com desenhos de anatomia, com peças anatômicas, para orientar minha paciente para que ela consiga fazer essa contração. E eles falam também, nesse artigo, que a modalidade de atendimento online também se mostrou benéfica após intervenção de 4 meses e também depois de 1 a 2 anos após o tratamento. E eles também mostraram que o manejo da incontinência urinária, sem o contato, até no estudo eles falam face a face, que é o contato presencial, é possível e pode aumentar o acesso aos cuidados. Então, aquilo tudo que a gente veio conversando nesse vídeo, porque vai trazer informação para a paciente, vai levar informação a muitos lugares que não têm esse acesso. Esse foi um estudo de 2021. Mas a gente já tem uma meta-análise de 2022 que mostrou que as intervenções eHealth, então tem até essa sigla, quando você for pesquisar lá na PubMed, você pode pesquisar por essa palavrinha, eHealth. Essa eHealth foram vitais não apenas para prevenir as disfunções pélvicas, mas também para reduzir a gravidade delas. Então, indivíduos com incontinência urinária grave, eles vão apresentar menos melhora durante o uso dessas intervenções eHealth, em contrapartida ali com pacientes com menores sintomas, mas eles também têm. Então, essa revisão nos mostrou que os pacientes eles têm resultado, vai depender muito da gravidade dessa situação, mas tem resultado, tanto em prevenir quanto em reduzir a gravidade. Então, olha só, a gente já tem evidência mostrando que a gente pode tanto, por exemplo, atender uma paciente gestante e estar prevenindo disfunções pélvicas, quanto também lá no pós-parto, tratando alguma alteração. Então, eu já tenho base científica para comprovar que o meu atendimento é seguro. Então, o que falta para o fisioterapeuta?
ter essa segurança no manejo desses atendimentos. Mas com esse vídeo eu te trouxe, olha só, como escolher os pacientes, como escolher a melhor ferramenta para esse atendimento, como fazer a avaliação, a anamnese, como conduzir esse acompanhamento. Então agora você já está preparada para esse atendimento. Então não dá para negar aí um atendimento para essa paciente se ela te procurar. E físio, se você chegou aqui até o final desse vídeo, não esquece de curtir ele, porque daí eu sei que esse conteúdo vai fazer diferença na tua prática clínica. Ah, e outra coisa, para não perder nenhum vídeo desse canal, já clica aqui no sininho e se inscreve no canal para não perder nada. E um grande beijo, bons estudos e já confere essa aula novamente para não perder nenhum detalhe e já começar a atender no online. Beijão, físio!